Olá, eu sou Érica, professora doutora em Linguística, jornalista, e hoje eu vou falar de um tema que foi uma sugestão da minha ex-aluna Gabriela Arruda. A Gabi foi a minha primeira comentadora e incentivadora do canal, então ela merece ter essa sugestão atendida. Ela me perguntou sobre os meus livros favoritos, e é difícil para mim falar de um livro favorito ou livros favoritos porque eu geralmente gosto de todos eles. Mas eu pensei em um gênero que me encanta bastante, que são as biografias ou autobiografias femininas, de personalidades femininas. E eu selecionei aqui 10 biografias de mulheres que eu vou apresentar neste vídeo. A primeira delas é a biografia da Pagô. Paixão Pagô, a autobiografia precoce de Patrícia Galvão. E neste livro, escrito em primeira pessoa pela própria Pagô, que é a narradora da autobiografia, a gente percebe toda a complexidade em torno da personalidade Pagô, que a gente conhece mais o lado dela mais ousado, que sempre foi o lado mais divulgado, e aqui ela também apresenta um lado, de certa forma, até submisso, que ela descreve submisso ao amor, submisso ao partido. Ela foi militante dos partidos comunistas, marxistas, e isso nem sempre foi bom para ela. Ela utiliza algumas expressões como escrava do marxismo, submissão ao partido. Aqui no início, vou fazer uma citação aqui da Pagô. Nunca supus que me ofertasse. Ela usa muito esse termo de como ela se ofertava à arte, ao partido, ao amor. Um dia inteiramente à causa proletária. A fé e a ilusão chegaram muito mais tarde. Então, essa conversa aqui entre a luta por uma causa, mas também os momentos posteriores de fé, de ilusão, é muito interessante. E também tem uma citação que eu até me lembro de memória, que a Pagô diz o seguinte: sempre pensei que a minha vida fosse extremamente trágica. De repente, quando eu vou contá-la, parece que eu estou dizendo: fui à feira comprar laranjas. Então, como ela consegue tratar, elaborar isso na escrita, como uma vida ela pode ser complexa, sobrecarregada de emoções e ao mesmo tempo trivial, cotidiana. Este livro mexeu tanto comigo, me encantou tanto, que eu escrevi um artigo acadêmico sobre ele e está aqui no livro Ethos Discursivo, que é uma obra organizada pela Ana Raquel Mota e Luciana Salgado, da editora Contexto. É um dos primeiros, aliás, é o primeiro livro no Brasil a tratar deste conceito. Qualquer dia posso falar um pouco mais sobre ele. E neste livro eu tenho um capítulo publicado que é Paixão Pagô o Ethos em uma autobiografia, no qual eu falo um pouco mais sobre essa obra, tratando da imagem como ethos da Pagô. E por falar em Pagô, outra personalidade do nosso modernismo brasileiro é a Tarsila, uma personalidade incrível. Acho que não tem como pensar em Brasil e pensar em arte brasileira sem lembrar da imagem do Abaporu. Então, é muito interessante também ler a biografia, aliás, escrita por Araci Amaral, sobrinha neta de Tarsila, que vai contando a história da vida da Tarsila, em conjunto com a história da arte, com os momentos artísticos brasileiros. E essas duas personalidades aqui conversam um pouco, inclusive eu tinha até uma certa ressalva com a Pagô, porque de certa forma ela roubou o parceiro da Tarsila, o Oswald de Andrade, mas são duas personalidades incríveis, cada uma com as suas características. A terceira biografia que eu selecionei, que também é imperdível em termos de conhecimento de cultura brasileira, de história,
é a biografia sobre a Olga Benário, escrita por Fernando Moraes. Como a capa aqui bem resume, a vida de Olga Benário Prestes, judia comunista, entregue a Hitler pelo governo Vargas. Então, a mulher de Luiz Carlos Prestes e como ela sofreu por conta da perseguição ao regime comunista, a perseguição aos judeus. É realmente uma obra imperdível para conhecermos mais sobre a história brasileira, a história internacional também, uma personalidade muito importante na nossa história brasileira, sobretudo a respeito da história das mulheres, porque as mulheres particularmente sofreram muito dentro dos nossos desgastes políticos nos diferentes momentos da história. E a Olga é uma representação disso que merece ser conhecida, que merece ser lida. Outra obra que eu selecionei é uma biografia sobre a Leila Diniz, mais uma brasileira e uma personalidade bastante polêmica. A Leila foi a primeira a pousar grávida com a barriga à mostra, no momento em que isso não era convencional. Como a biografia diz, ela foi mal interpretada em todos os segmentos ideológicos e ela viveu justamente nesse momento de lutas feministas. A vida dela foi muito curta. Ela nasceu em 1945, ou seja, coincide com o fim da Segunda Guerra Mundial, e morre em 1976 num acidente de avião, com apenas 31 anos. Então, ela realmente viveu nesse período de luta feminista, um período muito marcante para a história das mulheres. Outra obra que eu selecionei aqui também, que dialoga com esse período da Segunda Guerra Mundial, é a biografia da Anne Frank. A Anne Frank é bastante conhecida por seu diário, o Diário de Anne Frank, no qual ela conta a vida dela no esconderijo durante a Segunda Guerra Mundial. E aqui essa obra ela é complementar, ela revela os bastidores daquele período histórico da vida de Anne Frank, então uma biografia que também merece ser lida. Outra biografia selecionada, Eu Sou Malala. Essa é uma autobiografia escrita em primeira pessoa pela própria Malala e que também merece ser lida, e eu acredito que deveria ser divulgada para as nossas crianças, porque todos, como sabemos, a Malala foi uma menina que precisou lutar muito pelo seu direito à educação, uma menina paquistanesa que precisou lutar contra o regime do Talibã e pelo seu direito à educação. Porque o que pra gente soa completamente absurdo, no seu país, num determinado momento, as meninas não podiam ir à escola. As mulheres era impedido o direito à educação. Então a Malala teve que lutar por isso. E ela é, então, um exemplo para as nossas crianças, porque muitas vezes a gente não dá valor em alguma coisa que pra gente é natural, o direito de poder estudar, o direito à educação. E a história da Malala mostra realmente a importância desse lugar da educação na vida das pessoas. Outra obra que eu selecionei aqui, vamos dizer que é uma obra de princesinha, eu tenho esse lado super romântico também, que é uma biografia sobre a Kate, a esposa do príncipe William. Kate, nasce uma princesa. Essa obra, ela foi escrita, produzida mais ou menos no período de namoro entre eles, e no Brasil ela foi publicada exatamente em 2011, o ano de casamento da Kate com William. E é muito interessante porque ela também penetra esse lado da história de vida da Kate, mostra ela como uma pessoa comum, com seus sonhos, com suas paixões, e também traz revelações sobre a história familiar
da vida da Kate. Já faz um tempo que eu li esse livro, preciso reler, mas algo que me marcou bastante, que me impactou a leitura, foi o papel de uma das avós da Kate, que esta sim teve um papel de ruptura na sua situação social. Porque sim, a história da Kate é a história de uma plebeia que se casou com um príncipe, mas para que ela frequentasse determinados lugares sociais, frequentasse uma universidade como Cambridge, certas rupturas já haviam sido feitas em sua família. E na verdade, a avó dela é a personalidade que impacta a história da família. É aquela personalidade que ousa sair de seu lugar. Com isso, tendo certas dificuldades em sua própria vida e até impondo certas dificuldades à sua família. Mas sabe aquela personalidade que ousa ir contra a frase aqui não é seu lugar, contente-se com o seu lugar, ponha-se no seu lugar. Então, a avó da Kate é a personalidade que ousa sair desse lugar, que muitas vezes é mal compreendida por isso dentro do seu próprio círculo familiar e que com isso permite a ascensão social das gerações seguintes. É muito interessante pensar na história das famílias em termos de quem faz uma certa ruptura. Outra obra que eu selecionei foi sobre a Marilyn. Marilyn, Retrato de uma Estrela. Uma personalidade super famosa, conhecida e que a autora trata aqui com bastante sensibilidade, também entrando um pouco num olhar psicanalítico, em que a necessidade da Marilyn de chamar atenção tem relação com carências que ela viveu desde a sua própria infância. E a biógrafa, ela finaliza citando Barthes, que tem um estudo sobre a morte, a fotografia, como a fotografia imortaliza as pessoas, e esse fato de que a vida em si da Marilyn não foi necessariamente fácil, mas ela é imortalizada como um mito que vai muito além da sua própria vida. E a biógrafa até conclui o livro dizendo o seguinte, falando sobre uma confusão inusitada do que foi e do que é. Quem foi Marilyn? Na verdade, ela ainda é como imagem, como mito. Marilyn foi uma pessoa que não teve necessariamente muito tempo de vida, mas a sua imagem é imortal. Então, uma biografia que eu considero bastante sensível e que eu gostei muito de ler. Outra que eu selecionei aqui foi sobre, falando nas norte-americanas, foi sobre a Madonna, aqui, Madonna 50 anos. Foi escrita na época do aniversário da Madonna. E é bastante interessante a gente conhecer as histórias por trás da vida, das músicas, das polêmicas em torno de Madonna. E só fazendo uma complementação, não necessariamente uma única biografia traz uma verdade estabelecida sobre uma pessoa, uma personalidade. Por exemplo, aqui sobre a Madonna, a gente também tem essa outra biografia escrita pelo irmão dela, A Vida com Minha Irmã Madonna, de Christopher Ciccone. E é muito interessante, porque mistura um pouco de fatos que complementam aos fatos da outra biografia, mas ao mesmo tempo também entra um pouco daquelas brigas e conflitos entre irmãos. Imagine como é difícil ter uma irmã famosa como a própria Madonna. Então é bastante interessante. Aqui na contracapa a gente tem a imagem do irmão dela
e acho que até revela um pouco como ele se sente, né? Sempre à margem, sempre à sombra em relação à sua irmã Madonna. E eu finalizo com a 10ª obra que eu selecionei aqui sobre biografias femininas, com este livro incrível sobre Michelle Obama. Michelle, a biografia. Foi realmente um livro que eu gostei muito de ler, de uma personalidade que eu admiro bastante, tanto a Michelle quanto o Barack. E um livro muito agradável de ser lido, mereceria uma resenha inteira sobre ele, mas eu vou citar algumas coisas. Por exemplo, todas as pessoas, façam o bem ou façam o mal, sempre são criticadas. Sempre vai ter alguém que vai dizer, mas você não está fazendo direito, você não está honrando o lugar de ser mulher, você não está honrando o lugar de ser negra. Então, a Michelle, ela foi criticada por ter diminuído a sua carga horária de trabalho e até por ter deixado o seu emprego para se dedicar inteiramente à campanha de seu marido Obama. Mas isso foi uma escolha dela. Isso não necessariamente precisa ser lido e interpretado como um lugar de submissão. Como diz aqui a biógrafa, a mudança social é sua paixão. E Barack agora é o veículo para isso. Michelle é relações públicas. E ela também encontrou na campanha de Barack Obama uma forma de trabalhar por aquilo que ela acreditava também ser um ideal dela própria. Outro aspecto que me chama a atenção em relação a essa questão de sempre alguém dizer, mas para você é fácil, mas você não é mais a mulher negra e pobre, você ascendeu socialmente, você tem um bom emprego, você tem um bom lugar social. E tem um determinado momento em que a biógrafa diz o seguinte: ela não consegue esquecer a menina porque se identifica com ela. Ela ainda é uma menina de quem o mundo não espera muita coisa. Sabem por que sei tanta coisa a respeito daquela menina? Ela perguntou tantas vezes. Porque ela sou eu. Eu não deveria estar aqui. Então, por mais que a história da Michelle seja a história de alguém que ascendeu socialmente, sempre vai ser também a história de uma menina para quem já foi dito, direta ou indiretamente, você não vai tão longe, não sonhe tão alto, contente-se com o seu lugar. E sempre quem ouviu isso ou sentiu isso, terá a sua história, a sua personalidade, o seu emocional impactado por isso. Então, por mais que ela tenha consciência, é claro, de que o seu lugar hoje na história é um lugar muito mais fácil do que o lugar de inúmeras outras mulheres negras, mas ela também tem essa consciência por ter sido uma menina negra. E a menina sempre mora na mulher. Poderíamos dizer isso sobre todas as personalidades aqui citadas nas biografias ou autobiografias. Eu agradeço a Gabi por ter me dado essa sugestão e me instigado a falar sobre as biografias femininas. Agradeço a atenção de vocês e até o próximo vídeo. Obrigada!